Olá pessoal, como estão? Estamos aqui em mais um dia de celebração e aprendizado. Imagino que todos nós estejamos ansiosos em alguma medida para que a vida volte a um nível de normalidade que nós tínhamos antes desse período de pandemia. Eu sei que muitas coisas nós aprendemos, algumas coisas melhoraram até a proximidade, a possibilidade de estar mais tempo em casa e coisas do tipo, mas na maioria dos casos, creio que as pessoas estão ansiosas para que as coisas voltem a um certo grau de normalidade, pelo menos as coisas boas, a rotina boa que nós tínhamos. Uma delas, por exemplo, andar sem máscaras, ou simplesmente andar pela rua sem a preocupação de estarmos contaminados com algum tipo de agente infectante aí que nos tire a saúde e ameace até mesmo a nossa vida. Nós continuamos pedindo a Deus que faça o melhor e nos dê forças para enfrentarmos e superarmos os desafios que ainda estão diante de nós. E ao invés de fazermos uma introdução comum, conforme temos feito nos outros cultos, eu quero iniciar este culto fazendo um chamado para o estudo que teremos daqui a pouco. Então nós vamos dividir em duas partes. A introdução eu faço aqui e depois continuo logo na sequência da oração e do louvor. Então, farei algumas provocações como forma de já dar início àquilo que vamos trabalhar, pelo menos chocar você, impactar você, para que você tenha interesse naquilo que vamos falar daqui a pouco. Então, eu peço que você fique até o final, não simplesmente ouça o que nós estamos falando agora, porque é importante que você faça um contraponto naquilo que falaremos depois do louvor. Ouça com atenção aquilo que estou falando. Em alguns momentos, talvez vai parecer um certo grau de desabafo, mas a ideia não é simplesmente fazer um desabafo. A ideia é fazer uma provocação e chamar você ao aprendizado. Até porque tudo que vou falar aqui é aquilo que eu enxergo da situação que nós vamos trabalhar a partir do conhecimento que tenho das Escrituras. Ou seja, se está nas Escrituras, eu quero que você não veja como minhas as palavras, mas veja como palavras do Senhor, se assim você compreender. Julgue aquilo que você ouve, não simplesmente ouça e aceite, prove pela palavra, analise pelas Escrituras. Então ouça até o final. Então tudo que falarei, vou fazer com base naquilo que tenho de conhecimento da palavra do Senhor. Então vamos lá. Irmãos, eu confesso que como líder e como ser humano, eu tenho me sentido bastante desgastado. Parece que tudo aquilo que a gente fala como líder, a gente ensina, entra por aqui e sai por ali. Como ser humano, talvez eu, como muitos outros, assim como você talvez, se sinta indignado com as crises pelas quais nós estamos passando no mundo, no país, na cidade. A conduta das pessoas tem me assustado e decepcionado, mas não me surpreendido. Até porque desde que o mundo é mundo, as pessoas agem e cometem pecados muito parecidos, erros muito parecidos. Um exemplo de erros que as pessoas cometeram no passado e ainda cometem hoje: colocar a culpa nos outros. Parece que aquele ditado que diz: a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, está valendo mais do que nunca, É impressionante como o ser humano procura culpados ao invés de assumir as suas responsabilidades. Muitas pessoas procuram culpados para os próprios fracassos. Adão fez isso no Éden, e ele serve de exemplo para nós hoje, negativo. Outra atitude que as pessoas têm nos dias de hoje: irar-se com frequência e detonar aqueles que o incomodam. Caim matou seu irmão sem motivo. Hoje as pessoas apagam do seu rol de relacionamentos aqueles que pensam diferentes. E conversando com uma pessoa recentemente, nós estávamos analisando que sim, há limites para tolerarmos a atitude das pessoas. No entanto, nós estamos transformando os nossos limites em quase nenhum. Nós estamos perdendo a paciência e detonando as pessoas por qualquer coisa. Se votou em um ou votou no outro. Para algumas pessoas, irmãos, há formas diferentes de se ver as coisas. Há um mundo ideal
e um mundo possível. E a possibilidade que existe para algumas pessoas é diferente para outras. E a agressividade, irmão, se manifesta também não só em palavras fortes, mas em deboche, em ironia, em indiretas. Para onde nós iremos desse jeito? Talvez não matemos como Caim, mas assassinamos as reputações e destruímos o nosso semelhante. Outra atitude errada, se fazer de vítima. Irmãos, o mundo está tão ofendido hoje em dia, as pessoas, todos se veem como vítimas, logo teremos que abrir vagas para algozes, porque é muita gente se vitimizando. Mesmo quando não falam, agem como se as pessoas ao redor devessem algo, né? Ninguém me ligou, ninguém fez isso, eu sou oprimido pela sociedade, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí o que acontece? Quando se acumulam as vítimas, as reais vítimas são prejudicadas, porque o discurso que era a exceção se torna a regra. Então nós precisamos pensar se esse é o caminho, se o vitimismo é o caminho. Outra atitude, superficialidade, irmãos. Eu acho que falta para muitos de nós a humildade para reconhecermos que afirmar ou negar algo deve se basear em um profundo conhecimento a partir de uma análise dos contraditórios. As pessoas falam sobre o que não conhecem e são rebatidas por aqueles que pensam que conhecem o suficiente para fazê-lo. Se você analisar comigo o livro de Jó, você vai ver que o próprio Jó, assim como os outros amigos, foram repreendidos pelo Senhor porque afirmavam categoricamente algumas questões que eram subjetivas. Então nós vivemos um tempo em que as pessoas escolhem um lado e acreditam cegamente no seu lado. Criticam aqueles que negam e criticam aqueles que assumem. E ao criticar, tomam uma atitude tão insana e arrogante quanto dos outros que afirmam ou negam. Então, ao combater alguém, eu posso estar agindo exatamente da mesma forma. Isso significa superficialidade. As pessoas analisam apenas naquilo que é raso. Isso é muito comum. Uma última coisa, existiriam outras, mas fugir das responsabilidades é um dos outros erros da humanidade na atualidade. Se nós pegarmos nas Escrituras, veremos em Jonas, por exemplo, alguém que rejeitou o seu chamado. Ele demonstrou uma atitude arrogante, mas ele fugiu das suas responsabilidades. É engraçado como os cristãos, hoje em dia, e eu falo dos cristãos, as redes sociais mostram aquilo que muitas vezes nós não vemos no dia a dia. Eles falam sobre todos os temas. Eles falam de medicação, de política, de ideologia, eu falei educação, né? Educação, saúde, política, ideologia e todas as outras coisas. Mas praticamente nada da sua fé. Praticamente nada daquilo que eles foram chamados para fazer. Então há aqui uma fuga de responsabilidades e inversão de prioridades. Os cristãos estão entrando na onda do palpitar sobre tudo, menos falar daquilo que lhes cabe, que é o Evangelho. Por que será? Vivemos tempos estranhos, de grande sofrimento, mas também de grande arrogância. Dias de luta deveriam nos levar à humildade. Mas o fato é que a quebra da arrogância e da autossuficiência demanda tempo. Talvez ainda demore para percebermos, como igreja, como cristãos, que estamos correndo na direção errada. Jonas demorou para entender, Davi demorou para entender, Jó demorou para entender, e talvez eu e você estejamos naquele tempo em que ainda estamos arrogantes demais, prepotentes, autossuficientes, achando que sabemos muito. Mas o fato, irmãos, é que somos chamados à humildade, à dependência, chamados de volta aos pés do Criador, o nosso Senhor e Redentor. Vivemos dias em que o juízo se corrompeu. Há poucos que promovem o bem, e aqueles que o fazem caem na armadilha de se acharem do bem, e são pegos na própria vaidade. Irmãos, temos uma missão. Fomos chamados pelo Senhor dos Exércitos, mas estamos presos em nós mesmos, em nossas opiniões e pensamentos. Idolatramos o nosso próprio conhecimento.
O fato, irmãos, é que nós fomos chamados para sermos luz, pois a verdadeira luz dissipa as trevas. A igreja e os discípulos de Cristo devem ser voz profética no tempo em que vivemos. Mas o grande problema é que estamos negando essa responsabilidade e missão e assumindo um papel semelhante ao de qualquer pessoa. Irmãos, isso não é prepotência, não é arrogância, mas o fato é que nós não somos qualquer uma. Nós somos servos do Senhor, chamados para uma missão. Temos um trabalho e talvez estejamos negligenciando esse trabalho porque estamos procurando culpados, estamos fugindo das nossas responsabilidades, estamos agindo superficialmente, estamos nos achando vítimas dos algozes e esquecemos que talvez a missão e a prioridade que temos tem sido colocada em segundo plano. Minha pergunta é: quando nos daremos conta de que estamos emaranhados em debates sem fim, que não nos levarão como igreja a lugar nenhum? E eu não estou fazendo um apelo à ignorância, à isenção e a fugirmos do debate público. Pelo contrário, veremos daqui a pouco que é justamente o oposto. Mas antes de darmos continuidade, nós vamos orar, iniciando o nosso culto, vamos louvar e daqui a pouco voltaremos para o desdobramento do nosso estudo. Pai, nós te louvamos e agradecemos por este momento. Oramos agora, Senhor, pelas famílias que estão sofrendo por problemas diversos, seja por doença, seja por desajustes familiares, por desemprego, por qualquer tipo de luta interior, que o Senhor esteja trazendo a paz que excede todo o entendimento e nos direcionando, Pai, para voltarmos àquilo que é fundamental na nossa vida e na nossa vida de fé. Pai, abençoa-nos, aceita a nossa adoração agora, o nosso louvor, e fale aos nossos corações. É o nosso pedido humilde, em nome de Jesus. Vamos louvar e daqui a pouco voltamos. Deus abençoe. Glória a Deus. Mais uma vez podemos abrir os nossos lábios e louvar o Senhor. Olá, grupo. Vamos louvar de todo o nosso coração. E você também, onde você está, louve conosco. Sobre toda a terra. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Glória a Deus. Louve. Vamos lá sobre o meu pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vamos repetir? Sobre o meu pensar, tudo que eu falar. Vamos lá? Sobre
tome conta. Vamos continuar louvando ao Senhor, dizendo: quão grande és tu, ó Pai, grande é o Senhor. Louve o Senhor de todo o seu coração. Vamos no refrão. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos lá do início, cante. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cante novamente, diga: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ô, glória, bênção, glória a Deus. Voltamos aqui, pessoal. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo. E convido você, então, a abrir a sua Bíblia no livro dos profetas Ageu e Zacarias. Então, logo no finalzinho do Antigo Testamento, deixa aberto em Ageu, capítulo de número 2, e depois vamos para Zacarias, abordando 2 tópicos em cada um dos 2 profetas. Irmãos, então enquanto vocês abrem, né? Se por um lado há muita gente ainda agindo com arrogância, vitimismo, intolerância, conforme vimos no início, na nossa introdução,
Por outro lado, há muitas pessoas que começaram a aprender algumas lições importantes. A pandemia tem revelado muitas coisas e deixado lições preciosas para aqueles que estão atentos. Bom, eu e você percebemos que a humanidade, com todo o recurso e tecnologia, é frágil e impotente. As nossas autoridades têm um certo grau de responsabilidade, né, na condução errada ou certa da pandemia, mas todos nós, seres humanos, estamos percebendo que somos frágeis diante de inimigos como o vírus que nós estamos enfrentando. Por mais que a ciência tenha se desenvolvido, a tecnologia, nós estamos inseguros, com medo e percebemos que somos frágeis. Da mesma forma que somos insignificantes com todo recurso e força diante de um tsunami, por exemplo. Então, por mais que a gente pense que tem algum tipo de poder, algumas pessoas têm percebido que nós precisamos de humildade diante do caos. Nós temos percebido que há muita gente arrogante, mesmo diante de todo o sofrimento. As pessoas estão sofrendo e parece que nada muda. Nós temos visto, aprendido essas lições. Ao mesmo tempo que o arrogante não percebe que em alguns momentos está agindo de maneira insana, muitas pessoas têm percebido isso e têm procurado não ser exatamente desta forma. Nós percebemos também que há muitas pessoas tentando extrair dividendos políticos e financeiros do caos. A preocupação mesmo com o ser humano não é talvez o slogan, mas não é a motivação de muitos políticos, líderes, de uma maneira geral. E quando eu falo isso, não falo somente das nossas autoridades. Há muito que entendermos que eu me lembro de um incidente que aconteceu lá na zona de Petrópolis, Teresópolis, lá, né, na zona serrana, né, na região serrana, não me lembro exatamente como se define melhor, mas eu me lembro que as pessoas não tinham o que comer, não tinham o que beber e estavam vendendo água mineral a R$10, 500 ml. Então, está na natureza humana uma tentativa de extrair um máximo de dividendo daquilo que se tem a possibilidade. Nós também reaprendemos que o amanhã não existe. E nós precisamos, irmãos, fazer as melhores escolhas hoje. Amar as pessoas ao nosso redor hoje. Buscar a Deus hoje. Né? Nós aprendemos que dizer eu te amo tem que ser hoje. E não é aqui uma apologia ao carpe diem no sentido moral, né? Vamos desfrutar de tudo que é possível hoje porque amanhã não temos, né? Nós não temos essa direção como cristãos, mas o dia de fazer as coisas certas é hoje, é agora. Nós aprendemos também que o Senhor envergonha a sabedoria dos sábios. Muitos pensam que sabem muitas coisas, mas passa-se o tempo e são desmentidos pela história. Aprendemos que poucos são aqueles que dão ouvidos sinceros àquilo que está sendo ensinado neste tempo. Outra coisa que eu aprendi é que eu posso e devo gastar menos. Eu tenho que me lembrar de José o tempo todo, que é no dia da fartura, do emprego, que eu faço a minha reserva para os dias de sofrimento. Talvez nós precisemos reaprender isso como brasileiros. Eu sei que guardar não é fácil, né? A capacidade financeira do brasileiro é muito baixa, mas me lembro aqui daquela lição que aprendi há muitos anos atrás, que talvez deveríamos recuperar, né? A lição do 80-10-10, que seria uma prática boa para os cristãos, viver com 80% dos recursos, contribuir com 10% dos recursos e investir ou guardar 10%. Me lembrei de José porque José foi governador do Egito e os 7 anos de vacas gordas do sonho de Faraó foi um tempo em que José instruiu aquela nação a reservar uma porcentagem da sua
colheita, para que nos 7 anos de sofrimento eles tivessem recursos suficientes para viver. Então, são coisas que nós aprendemos com a pandemia. Há muito que se aprender nos tempos de sofrimento. E esse é um momento, irmãos, de profunda apreensão e de grande dúvida. E a sensação de cansaço que eu mencionei há pouco, não é somente minha, eu sei que é sua. Cansamos da pandemia, do sofrimento, da injustiça, da falta de cooperação. É uma sensação justa até certo ponto, mas não podemos esquecer de outras lições importantes. E aí, voltando agora, iniciando agora de maneira objetiva, o estudo de Ageu e Zacarias, todas as vezes que eu menciono algum profeta do Antigo Testamento, eu faço questão de situar situar você no contexto da época, né? Para que você entenda qual era a realidade daquelas pessoas, o que elas aprenderam com as lições apresentadas e como nós podemos aprender, né? O período da monarquia em Israel durou cerca de 4 séculos, pouco mais, pouco menos, mas basicamente se iniciou com o governo de Saul, né? Que foi próximo do ano 1020 a.C., e a monarquia foi até o ano 605 a.C., com a queda da última nação, do Reino do Sul, chamado Judá, que foi levado cativo pelos babilônios. Isso dá mais ou menos aí 4 séculos de monarquia. Então, depois desses anos 605 a.C., por 70 anos o povo de Judá ficou cativo na Babilônia, até que o Senhor usou o imperador Ciro da Pérsia, do Império Medo-Persa, para destituir a Babilônia de império mundial, e a Pérsia então assumiu o controle como o império mais importante. E Deus instruiu Ciro a libertar o seu povo. Então Deus usou um rei pagão para cumprir os seus planos. E essa narrativa está em Esdras capítulo 1, você não precisa abrir, mas ouça os primeiros 4 versículos do livro de Esdras. Diz assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada pelo profeta Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nesses termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel. O Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que está vivendo, receba dos que ali vivem em prata, ouro, bens e animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. A liderança dessa empreitada, né, iniciada aí por Deus, despertando Ciro, foi dada a Zorobabel. Zorobabel, juntamente com o sacerdote Josué, em algumas versões Jesua, eles assumiram a responsabilidade de liderar o povo a retornar para Jerusalém e iniciar a reconstrução da cidade, da nação, por meio do templo. Então, o templo seria a primeira grande obra e a obra mais importante a ser restaurada. Talvez o maior de todos os desafios de Zorobabel, de Josué e de todo o povo, não fossem os inimigos que tentaram impedir a reconstrução, nem as hostes infernais. Afinal, irmãos, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Talvez um dos grandes inimigos que aquele povo enfrentou, e que você e eu enfrentamos, é o desânimo, a frustração, o cansaço, o desarranjo dentro de nós. É por isso que iniciei com aquela grande introdução falando sobre o cansaço em relação ao mundo. Após o decreto de Ciro, irmãos, iniciaram então os preparativos para a viagem e o início das obras foi rápido, né? Eles começaram, estabeleceram os fundamentos, mas vieram as pressões de todos os lados. Os inimigos, né? A busca por disposição para continuarem a obra, e é justamente nesse momento que estão inseridos os ministérios de Ageu e Zacarias. Eles são profetas
que se levantam neste período que exigia uma atitude por parte dos judeus para retomar a obra que haviam paralisado. Eles precisavam lembrar dos seus propósitos, eles precisavam lembrar do Deus a quem serviam, da necessidade de cumprirem a sua missão e de voltar aos trilhos. Por isso o título do nosso estudo, De Volta aos Trilhos. Os primeiros 2 pontos, então, nós vamos extrair de Ageu, e eles estão lá no capítulo de número 2, versos 4 a 9, são pontos objetivos. Primeira coisa que nós aprendemos é que devemos ser fortes e corajosos, pois o Senhor está com os seus servos. É isso que Ageu diz no capítulo 2, versos 4 e 5. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem ao trabalho, povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Irmãos, o Senhor fez uma aliança com o seu povo, por isso o profeta Ageu, ele se levanta para instruir, motivar o povo a ser forte e corajoso. Assim como o Senhor pediu a Josué, no início do seu ministério, ao suceder Moisés. Assim como Deus inspirou Gideão a liderar uma batalha apenas com 300 homens. Ageu diz ao povo de Israel para que ele seja forte e corajoso, e esse brado deveria ecoar no coração dos líderes e no coração de todo o povo. Eles precisavam lembrar das promessas de Deus e de que Deus estaria com eles. Da mesma forma, Jesus usou essa expressão lá em Mateus 28, versos 19 e 20. Façam discípulos, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Irmãos, a coragem não tem a ver com não ter medo, mas enfrentar os medos, os desafios e as dificuldades, porque cremos que o Senhor está conosco, Ele é Deus Emanuel. Queridos, eu estou cansado, sim. Sobrecarregado dentro de mim, sim. Os debates nas redes sociais são insanos. Eu estou cansado também das injustiças em nosso país. Eu não acredito em quase ninguém que nos lidera. No entanto, eu preciso me lembrar qual o meu propósito de vida. Qual é a minha missão? Eu preciso ser forte, assim como você precisa ser forte, e o caminho para isso é voltarmos os nossos olhos para o Senhor e relembrarmos que Ele está conosco. Nós temos uma missão como cristãos. Mas também temos outros desafios como pais, mães e profissionais. Enquanto os maus estão trabalhando sem cessar, irmãos, nós precisamos voltar os nossos olhos para o alto, confiar que Deus está conosco e sermos fiéis, retos e perseverantes. O Senhor não quer que fiquemos paralisados diante do mundo, porque Ele está dizendo que os inimigos do lado de fora não são nada, porque Ele está conosco. Então é preciso que o nosso coração, assim como precisavam os líderes e o povo de Judá, retomar essa confiança no Senhor, lembrando que talvez nós sejamos o nosso maior inimigo, o nosso desânimo, a nossa motivação. Ele tinha uma aliança com o seu povo, Judá, e nós vivemos o tempo de uma nova aliança feita no sangue de Cristo Jesus, que morreu em nosso lugar, ressuscitou e deu-nos vida, e nos chama para uma missão até que Ele venha nos buscar. Nós precisamos continuar. Segunda coisa que nós aprendemos com Ageu, está nos versos 6 a 8, é que o Senhor faz o que for necessário para cumprir os seus planos. Ele diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, que trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos.
qual exército e qual império na história não foi subjugado, envergonhado e destruído? Deus deixa muito claro nas suas palavras e nos rastros da história que Ele cumpre os seus planos fazendo o que for necessário. Ele faz tremer as nações, Ele treme o chão, abala o universo. O verso 7, que nós lemos agora, na Almeida Revista e Corrigida, diz que virá o desejado das nações. O que alguns estudiosos encontram uma profecia a respeito de Jesus. Mas independentemente disso, o que nós precisamos entender é que Deus conduz a história com a sua forte mão. Ele cumpre os seus planos, apesar das nossas lideranças, apesar da maldade, apesar da injustiça. Mesmo que falte alimento, mesmo que a justiça se corrompa, mesmo que as lideranças se agigantem em atos arbitrários, ainda assim o Senhor moverá céu e terra para que a sua palavra se cumpra. É por essa certeza que nós podemos e devemos continuar. É por isso que me incomodo tanto com os debates infinitos entre os cristãos, seja por teologia, por ideologia, por política, ou por remédios, se toma ou se não toma. Irmãos, a medicina tem um caminho, existem os contraditórios, mas irmãos, nós podemos nos opinar e assumir uma posição. Sim, podemos. O meu problema é que talvez nós estejamos esquecendo qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão e como nós devemos interpretar o mundo. Devemos interpretar o mundo a partir do Evangelho e da missão. Nós não podemos colocar a missão, o Evangelho e o Senhor nas nossas vidas em segundo plano. O povo de Deus, irmãos, precisa se unir em torno da palavra, das promessas e da responsabilidade de sermos luz. E aí entramos no profeta Zacarias, que vai nos deixar mais 2 lições. Vai virando algumas páginas da sua Bíblia, vá para Zacarias, capítulo de número 1, versos 2 a 6. Primeira lição que ele nos ensina é que nós precisamos olhar para os exemplos do passado e seguirmos pelo caminho correto. Versos 1 a 4 do capítulo 1 de Zacarias. Em novembro, estou lendo na Nova Versão Transformadora, em novembro do 2º ano do reinado de Dário, o Senhor deu esta mensagem ao profeta Zacarias, filho de Berequias, neto de Ido. Eu, o Senhor, fiquei extremamente irado com os seus antepassados. Portanto, diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como seus antepassados, que não quiseram ouvir nem deram atenção quando os antigos profetas lhe disseram, assim diz o Senhor dos Exércitos, deixem seus caminhos maus e abandonem as suas práticas perversas. Irmãos, a sabedoria manda olharmos os erros das pessoas para não cometermos os mesmos erros. Nós não precisamos cometer erros para aprender. Nós podemos olhar os exemplos. É isso que Zacarias está nos ensinando. Nós não precisamos passar pelas lutas e dificuldades para que depois de caídos, aprendermos o que o Senhor está querendo nos ensinar agora, enquanto estamos bem. Podemos olhar o exemplo das pessoas que viveram no passado, do povo de Deus que errou. É isso que Zacarias está propondo. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não tenho o hábito de usar a minha palavra de maneira autoritária, mas eu também não posso negligenciar a autoridade que Deus me deu para dizer para você, meu irmão e minha irmã, que a igreja de Cristo Jesus está escolhendo prioridades erradas. Nós temos que parar de debochar uns dos outros nas redes sociais. Nós temos que parar de achar que somos donos da verdade. Porque ao rebater opiniões contrárias à minha, com arrogância, com prepotência, com deboche, talvez eu esteja agindo como dono da verdade, assim como daqueles que afirmaram isso ou aquilo. Vamos parar um pouquinho. Vamos dar um passo atrás. Porque foi assim que a humanidade caiu. Ao rejeitar, o povo de Deus cai quando ele rejeita as instruções do Senhor. E se eu estou dizendo alguma coisa errada, não me siga. Mas é isso que nós temos que aprender. É isso que Zacarias está dizendo para nós. Voltem-se para mim enquanto é tempo, diz o Senhor. Se você acha que as suas opiniões e convicções são mais importantes, ou são tão importantes,
a ponto de dá-la o tempo todo, sem uma análise criteriosa a partir das Escrituras, cuidado. Cuidado para não cair na mesma cilada que Israel e Judá caíram no passado. Nós podemos e devemos nos posicionar, mas a palavra de Deus não pode ser negligenciada como base. A humildade, irmãos, é um princípio fundamental da ciência e, pasmem, da fé. Tanto ciência quanto fé se faz a partir da humildade, enquanto a tolice é arrogante, irresponsável, cheia de si, pronta para falar, debochar, provocar e responder. Irmãos, tem hora que vejo pessoas tão convictas, sem vergonha de colocar as suas opiniões, que aquilo que pode parecer uma virtude, também pode ser uma tolice. A sabedoria leva à prudência, ao respeito, mas talvez não seja aquilo que temos visto. As pessoas estão confundindo as suas pautas com o Evangelho. O Evangelho é aquilo que deve sair da nossa boca o tempo todo. Talvez estejamos lutando batalhas erradas. Como eu disse no início, não que nós não devamos lutar pelo que é certo, pelo contrário, o cristão deve se posicionar, mas a palavra de Deus tem que ser a sua base. Por fim, a quarta lição que Zacarias nos ensina: a palavra de Deus não passará, as promessas se cumprirão, versos 5 a 6. Onde estão agora os seus antepassados? Morreram há muito tempo, assim como os profetas. Mas tudo o que eu disse e ordenei por meio dos meus servos, os profetas, aconteceu a seus antepassados. Por isso eles se arrependeram e disseram: recebemos do Senhor dos Exércitos o que merecíamos. Ele fez o que havia prometido. Eles não cumpriram as orientações do Senhor, preferiram pagar para ver e agora estavam reconhecendo que o profeta estava certo, que Deus cumpriu o que havia prometido. O verso 5 mostra o profeta Zacarias questionando os ouvintes: onde estão os vossos pais? E até mesmo os profetas? Todos morreram. Eu vou passar, irmão, irmã. Você vai passar. Mas a palavra de Deus vai se cumprir. Então nós não somos maiores e as nossas opiniões não são maiores do que a palavra. Por isso nós temos que ser instrumentos dela, porque aí sim as palavras permanecem. Maus e bons passam da mesma forma, mas aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Suas palavras são a verdade. Havia uma missão que precisava continuar, que era a reconstrução do templo. Os inimigos tentavam atrapalhar? Sim, mas os profetas queriam que eles lembrassem que o Senhor estava com eles, que o Senhor moveria céus e terra para cumprir os seus planos, que era necessário olhar para os exemplos dos pais do passado e aprender, ao invés de caírem como eles caíram. O grande problema estava dentro do coração daquele povo, dos líderes. Eles precisavam priorizar as coisas do Senhor, voltar ao trabalho e confiar nele. Talvez esse seja o grande problema da igreja na atualidade. Irmãos, o meu e o seu problema. A igreja está perdida em pautas que não são a sua prioridade, que são importantes, mas que estão abaixo do Evangelho. Os cristãos estão procurando dar respostas sobre tudo, mesmo menos sobre o que de fato tem a ver com a sua missão, e talvez a igreja tenha deixado de confiar no Senhor como o seu Senhor. O chamado para nós, irmãos, é muito claro. Nós devemos voltar às prioridades, arregaçarmos as mangas e trabalhar em nossa missão. O Senhor está conosco, e quando estivermos fracos, Ele será a nossa força. Quando estivermos desanimados, Ele será a nossa ajuda. Quando estivermos perdidos, Ele nos guiará, será o nosso caminho. E é esse o chamado do profeta Ageu e do profeta Zacarias. Como disse, não é ficarmos alheios ao que ocorre no mundo, mas influenciar o mundo a partir da verdade, não da minha verdade, não da sua verdade, mas da única verdade, que é Jesus. Nós precisamos fazer um ajuste nas nossas prioridades. As nossas pautas devem passar pelo filtro da palavra e da missão, e não o contrário.
Porque se agirmos a partir das nossas pautas e tentarmos encaixar o Evangelho naquilo que resta, o fim não será bom. Irmãos, nós temos um chamado diante do cansaço que eu e você enfrentamos. Nós temos um chamado para voltarmos ao Senhor, porque nele nós temos descanso. Nós temos um chamado para voltarmos ao Senhor, porque nele nós temos esperança e justiça. Nós temos um chamado para voltarmos ao Senhor e aprendermos que Ele é manso, humilde, e que assim nós precisamos ter compaixão das pessoas, do nosso próximo, agir pela verdade, não destruir as pessoas ao nosso redor. Talvez hoje seja o dia de pararmos e orarmos para que Deus nos leve de volta aos trilhos da palavra e da missão, do Evangelho e do trabalho no reino. Esse é o chamado de Ageu e Zacarias. Vamos voltar à obra, vamos voltar àquilo que é prioridade, vamos vencer os inimigos interiores, porque os exteriores estão subjugados, porque o Senhor já decretou a sua vontade, e Ele vai cumprir. Que possamos seguir nessa direção, para que Ele seja glorificado, para que nós diminuamos e que Ele cresça. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este momento. Te agradecemos pelo privilégio de encontrarmos na palavra ajustes para a nossa conduta, motivação diante do nosso desânimo, da tristeza, da indignação que muitas vezes nos domina. Nós oramos aqui mais uma vez, ó Pai, por aqueles que estão fragilizados pela pandemia, pelas doenças, mas também pela falta de perspectiva correta, por aqueles que estão com problemas familiares. Ajuda-nos, Senhor, instrua-nos para que de fato sejamos uma igreja, uma comunidade de discípulos que ouve a Tua voz e segue pelo Teu caminho. Ensina-nos, Senhor, conduza-nos. É a nossa oração. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, que Deus os abençoe. Vamos continuar louvando ao Senhor para que o nome dEle cresça e nós diminuamos. Deus abençoe. Olá pessoal, voltei aqui para convidar você a participar conosco agora de uma lembrança daquilo que nós fizemos no Natal passado, uma música que cantamos com um grupo da nossa igreja, que fala sobre o amor de Deus. Nós vamos relembrar para convidar você também para a próxima semana, para darmos continuidade ao tema do amor de Deus, na nossa celebração de Páscoa. Então não deixe de participar conosco, de compartilhar o canal e os links da nossa comunidade, para que nós possamos continuar refletindo a luz do Senhor, anunciando a sua palavra. Então que o Senhor nos abençoe, nos guarde, receba a nossa adoração e nos dê uma semana abençoada em sua presença. Fique conosco até o final. Deus abençoe. Pois o mal destituiu-nos da glória e assim manchou nossa história de um escuro total. Pois não se viu nenhum justo na terra que o amor merecesse e a vida eterna. Não se viu nenhum sol. Deus nos amou com tanto amor e mandou seu Filho aqui para nos salvar.
morreu.